uma leitura distraída não permite perceber a beleza dos textos desta liturgia. Como também não possibilita perceber um caminho que vai desde as primeiras inquietações de vazio, de incompletude, a um alto grau de entendimento do mistério de Deus, aceitando, acolhendo e amando a cruz. Vamos percorrer esse itinerário. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Todos temos metas humanas, uma profissão, um bem material, uma viagem dos sonhos, encontrar uma companhia para dividir a vida e a vida toda. Mas vemos uns serem melhor sucedidos que outros nas escolhas que fazem. Independente do que se consiga realizar, daquilo que se almeja, nunca essa incompletude será totalmente realizada. Qualquer conquista humana, por melhor e mais nobre que seja, é sempre pouco para uma alma criada para a eternidade. E a nossa alma é uma alma criada para a eternidade. Portanto, nenhuma realidade material é capaz de saciar plenamente um anseio de eternidade. Por isso, sempre ou frequentemente teremos a impressão de que algo falta, de que não estamos completos. Celebramos anteontem o dia de Santo Agostinho, e poucos, como ele, descreveu essa inquietude, descreveu o caminho que fez até ter a alma em paz. Ouvimos o salmista: a minha alma tem sede. A minha alma está em busca. E Santo Agostinho, depois de muito procurar no estudo, procurar no prestígio humano, ele então encontra em Deus. E aí ouvimos o profeta: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Na verdade, parece que chega um momento em que não conseguimos mais fugir de Deus. Chega um momento em que as nossas escolhas se mostraram incapazes. As nossas escolhas se mostraram insuficientes. E não temos mais como fugir. Não há mais desculpas a serem dadas. É então quando Deus, a partir de nossa permissão, nos envolve nele mesmo e nos envolve de modo irresistível. E quando se dá essa nossa permissão e esse envolvimento de Deus, acontecem as maiores e mais profundas transformações na nossa vida. É quando queremos que tudo em nós aponte para Deus. Quando queremos que tudo em nós seja uma expressão de fé. É quando o mundo passa a nos incomodar. Realidades que eram naturais, comuns para nós, agora nos incomoda. Músicas que se escuta, programas de televisão, conversas, algumas companhias, alguns conceitos
Portanto, realidades que eram tidas como naturais para nós, agora começam a nos incomodar. Por quê? Porque estamos sendo envolvidos por uma presença de Deus. O mal do mundo nos incomoda. O pecado das pessoas que nos cercam e que amamos nos incomoda. E aí escutamos então São Paulo. Não vos conformeis com o mundo. Olha, vamos fazendo um caminho de uma inquietação que é então percebida, que só se completa em Deus. É um espaço para que Deus vá preenchendo mais e mais nossa vida. E aí vamos então experimentando essa inconformidade com o mundo. É quando percebemos que não podemos ser moldados pelo mundo, moldados pela mentalidade mundana. Por isso, São Paulo fala, não vos conformeis, não permitais ser formado pelo mundo. E aí, o incômodo vai sendo tanto para nós, que percebemos que algo precisa ser feito para mudar alguma realidade de nossa vida. Reparem, da inquietação a uma presença gradativamente maior de Deus em nós e, consequentemente, um incômodo maior com realidades mundanas que até então eram cotidianas. Mas o quê? O que mudar? A pergunta pode ser estabelecida. O apóstolo responde, transformai-vos. Muitas vezes, quando vem alguém casado trazer algumas situações da vida matrimonial, comumente vem trazendo uma queixa em relação ao outro, porque o outro precisa mudar. Quando alguém vem fazer uma reclamação de alguma realidade pastoral, é porque outros precisam mudar. Quando alguém relata situações de trabalho, é porque outros precisam mudar. E São Paulo fala, transformai-vos. Não é transformar os outros, é transformar a si mesmo. Só podemos mudar a nossa própria vida. Não podemos mudar a vida de ninguém. E isso não é pouco. Não é pouco mudar a própria vida. E quando entendemos a necessidade de mudar nossa vida, vamos pouco a pouco impactando a vida de outras tantas pessoas. Não de modo autoritário, não de modo não de forma grossa, agressiva, impositiva. A mudança vai acontecendo naturalmente, porque eu estou mudando. A minha mudança acaba repercutindo uma resposta diferente das outras pessoas. A minha conversão impactou uma mudança direta no meu pai, impactou a mudança em muitos membros de minha família. A minha entrada para o seminário, 21 anos atrás, foi impactando a vida de tantas pessoas ao longo desses 21 anos. Talvez tenha impactado a vida de alguns de vocês. Mas não de modo autoritário, não exigindo nada. Cada um faz suas escolhas. Mas aquele sim que eu dei, certamente veio impactando a vida de muitas pessoas. Por isso São Paulo fala, não permitais ser conformados com o mundo e mudai a si mesmo. E poderíamos ainda perguntar ao apóstolo, como mudar?
E ele fala: renovando vossa maneira de pensar e de julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Quando pensamos então o que temos que mudar é nossa mentalidade, nosso modo de julgar. Quais critérios utilizamos? Porque frequentemente não pensamos como Deus. Pensamos como os homens. Pensamos como o mundo. E nós julgamos errado. Nós pensamos errado. Porque essa forma do mundo ainda é muito forte, muito determinante na vida da maioria de nós. Por isso, a repreensão de Jesus a Pedro. Que pode ser também a repreensão de Jesus a cada um de nós. Não pensais como Deus. E quando São Paulo propõe a mudança, propõe o modo de pensar e o modo de julgar. Aí, quando vamos tendo a coragem de romper com o modo de pensar da sociedade, vamos limitando a influência da sociedade, das pessoas que não estão dispostas a uma vida radical de fé, vamos limitando a influência delas sobre nós. Quantos influenciam vocês? Quantos que têm uma mentalidade pagã influenciam vocês? Então, renovar o modo de pensar é ao mesmo tempo limitar a influência que pessoas não convertidas possam ter sobre nós. E vamos então limitando a influência de pessoas não convertidas, de uma mentalidade pagã sobre nós. Vamos cada vez mais abrindo espaço para Deus e vamos passando então nós a influenciarmos as pessoas. Passamos então nós a levarmos Deus às pessoas. Passamos nós a impregnar as nossas ações com a mentalidade cristã. Mas não é fácil. Vejam o drama do profeta Jeremias. Tornei-me alvo de insultos o dia inteiro. Todos zombam de mim. O profeta torna-se profeta para ter reconhecimento humano? Para ter prestígio? Não, porque zombam dele. Recebe insultos. Experimenta a indiferença. Experimenta a perseguição. E quando cada um de vocês fazem a escolha por serem cristãos, não fazem uma escolha por prestígio humano. Não podem fazer uma escolha por querer estar bem com todo mundo. Faz uma escolha sabendo que podereis experimentar insultos, zombarias, indiferença e perseguição. E aí muitos desistem. Muitos desistem de continuar buscando, embora permaneçam na igreja. E aí temos uma maioria na igreja que não quer avançar, porque não está disposta a experimentar isso. Não sai da igreja, mas continua na igreja, permitindo a influência de uma mentalidade mundana e pagã. E aí encontramos tantos dentro da igreja. Estão na igreja, atuam pastoralmente, mas a mentalidade é pagã. A mentalidade não é convertida. Repito, muitos desistem de seguir com radicalidade. Agora,
aqueles que seguem certamente farão a experiência em algum momento do profeta. Não quero mais lembrar-me disso, diz ele, nem falar o nome de Deus. Senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci sem forças para suportar. A perseguição é tanta, a indiferença, a zombaria, os insultos. E ele experimenta como que um aparente fracasso. Não vê conversões, não vê mudança. Só vê afronta. Ele se sente então fracassado e vê aqueles homens maus terem êxito em suas vidas. Quantos já não tiveram a experiência de perceber que as pessoas que não são cristãs se dão bem na vida? Mais do que os cristãos? Parece que as pessoas desonestas, elas têm mais êxito na vida do que os que são honestos? Quem nunca teve essa impressão? Mas o aparente fracasso do profeta não é só em relação às pessoas mais, é também em relação a Deus. Ele se sente abandonado por Deus. E quando alguns de nós, porque certamente a maioria não entenderá isso, nunca experimentará isso, mas pode ser que alguns de nós consiga experimentar esse conflito do profeta e venham a entender a frase que escutamos no Evangelho: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quantas vezes já ouvimos essa frase? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Escutamos e não entendemos. A cruz nos purifica e nos prepara para o céu. Não haverá céu sem cruz. Não haverá ressurreição sem cruz. Aquele que se posicionar como discípulo de Cristo experimentará a cruz. E o profeta aparece como uma prefiguração de Cristo. Porque Cristo, no auge da sua agonia, ele também exclama: meu Deus, por que me abandonaste? Voltando à primeira leitura e seguindo o texto, no versículo 11, que já não foi um versículo lido hoje, vamos ver que esse momento de angústia, ele é passageiro. Logo depois, retomamos a consciência, percebemos a presença de Deus e seguimos em frente. Diz o profeta, repito, no versículo 11, versículo que não foi lido, porque o texto de hoje, ele parava no versículo 9. Mas o versículo 11: o Senhor está comigo. Meus perseguidores tropeçarão, sentirão a confusão de seu fracasso. O nosso fracasso é aparente, porque nós almejamos a glória eterna. Não almejamos bens materiais. Não almejamos honrarias humanas, reconhecimentos humanos. E portanto, mesmo que aparentemente tenhamos fracasso, aqueles que perseverarem até o fim também experimentarão a glória do céu. E é quando cada um dos que perseverarem terão passado da dependência
do êxito humano, porque olha, queremos reconhecimento o tempo inteiro. Colégio, quer saber quem tira a maior nota. Em casa, quem tem mais atenção. Às vezes no trabalho, quem é mais próximo dos chefes, enfim, dos cargos mais altos. Se fazemos algo bom, queremos elogio. Então temos uma dependência de reconhecimento. Mas quando trilhamos esse caminho e quando entendemos a necessidade da cruz para a ressurreição, nós abrimos mão do êxito humano e passamos dessa dependência do êxito humano ao ápice do desprendimento e ao ápice da liberdade. O ápice da liberdade é quando não esperamos mais nada que não seja unicamente Deus. E quando se experimenta isso, se percebe disposto ou disposta e preparados para unirem-se a Cristo em seu sofrimento redentor. E unindo-se a Cristo em seu sofrimento redentor, estar pronto para a grande alegria da salvação. A salvação vem pela cruz. E quando estamos em tamanha comunhão com Deus, comunhão de cruz, comunhão no seu sofrimento, com total desprendimento e liberdade, não se tem mais sede, não se tem mais vazio, a vida se torna plena.